Aleluia. Amém? Hoje nós temos um culto especial, onde todo mundo fica aqui dentro. Eu sei que vai ficar um pouquinho calor, vai ficar um pouquinho apertado, mas vai caber em nome de Jesus, amém? É o nosso culto da família, é um culto mais rápido, mais objetivo, mas nós entendemos que há momentos que você tem que viver e cultuar em família, porque o projeto de Deus é que você e a sua família sirvam ao Senhor, amém? Então eu quero que você entenda o valor de você estar servindo a Deus em família. Eu entendo que Deus ele não nos chamou para servir a Deus sozinho, Ele nos chamou para servir a Deus em comunidade, e a primeira comunidade é a família, é a nossa casa, é os nossos parentes, são as pessoas próximas, e automaticamente isso envolve também a vida da igreja, mas a vida da igreja, todo domingo nós estamos aqui reunidos, e eu gostaria de trazer uma palavra, hoje, para você, que tem a ver, talvez você vá olhar e você vai, pastor, não tem nada a ver com família, mas no final você vai ver que tem tudo a ver, que é em Marcos capítulo 4, verso 35, do verso 35 ao 41, apenas alguns versículos, mas uma palavra que eu quero trazer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, que o Espírito me direcionou. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Amém pela palavra de Deus? É muito importante você entender o contexto dessa história. Jesus está aqui transitando do ensino que ele fez no Sermão do Monte, orientando os discípulos, como que eles deveriam proceder nessa caminhada com Deus. Então Jesus aqui ele está transitando de um ensino teórico para uma vida prática na nossa caminhada com o Senhor. Nós estamos saindo de um ensinamento como um culto de domingo aqui, indo para casa, começando a semana, experimentando na prática, colocando em prática de forma objetiva, clara, tangível, aquilo que Jesus ensinou. Então Jesus aqui, ele está pegando os discípulos, caminhando e levando para exercer o ministério. E a primeira verdade, que você precisa olhar para esse texto, e entender que Jesus aqui, está querendo com essa passagem, com essa circunstância, trazer um ensinamento, trazer um aprendizado aos discípulos. E eles, no primeiro desafio que eles enfrentam uma tempestade. E eu quero, claro, falar isso de forma alegórica, talvez de forma comparativa, fazendo uma alusão para o nosso dia a dia, porque eu tenho lidado com muitas famílias, muitas vezes, passando por tempestade, passando por situações difíceis, de uma forma muito surpresa. Esse ano eu tive alguns relatos de pessoas que chegaram até mim e falaram: pastor, eu nunca esperava acontecer com a minha família o que aconteceu. Eu imaginava que o meu casamento era para a vida inteira, eu nunca imaginava que o meu filho chegaria nessa situação, eu nunca imaginaria que a minha casa passasse por isso. E isso nos ensina uma lição muito importante. Primeiro, que essas crises que vêm na nossa vida, na nossa família, elas são inevitáveis. Muitas vezes não é questão do que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Muitas vezes são circunstâncias que nós, de uma forma inevitável, passamos por elas. E na maioria das vezes elas são imprevisíveis.
Porque nós somos, de natureza, alguém que olha para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso futuro, de forma positiva, e você está certo disso. Você tem que olhar para a vida, você tem que olhar para o futuro, de forma positiva. Mas muitas vezes essas crises, ela nos pega de forma muito imprevisível, de um lado que a gente não imagina. Muitas vezes a gente guarda todos os lados. Eu imagino daqui, eu imagino dali, eu imagino de lá, mas o inimigo, ele é astuto. E muitas vezes ele vem de um lado tão imprevisível que nós não esperamos. E diante disso é importante você entender que tem certas situações que vão sair do seu controle. Amém? Presta atenção nisso. Certas situações vão sair do seu controle. Situações que depois que vem, que você fala, pastor, não tenho o que fazer. Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, não há mais o que fazer. Mas eu quero dizer para você que mesmo que você venha a enxergar nessa situação, que você diz assim, agora só Deus, eu não tenho mais o que fazer, pastor, eu já tentei de tudo, nem em Deus, você acredita mais que possa mudar essa situação? Eu quero dizer para você que em todas essas circunstâncias, Deus ele tem um propósito pedagógico para você, não é para a sua destruição, não é para a sua morte, não é para o seu fim, amém? Quando você olha para esse texto aqui, você precisa olhar e crer que todas as tempestades, irmãos, todas as situações difíceis que vêm, seja ela conjugal, familiar, seja ela financeira, seja ela ministerial, seja o que for que você esteja enfrentando, emocional, talvez você foi tomado, né, foi fazer um exame de rotina e descobriu que você tem uma doença terrível. Todas elas, no final do dia, ela tem um propósito pedagógico, e não é a nossa destruição, não é o nosso fim, não é a nossa morte. Então eu quero trazer aqui para vocês 3 atitudes importantes, que muitas vezes nós passamos e não damos atenção, que nós temos que ter, diante de uma crise, diante de uma situação adversa. Como que nós passamos por dias assim, dias de tempestade, dias que nós somos pegos de surpresas, por situações desagradáveis na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Ao olhar para esse texto, nós vemos no verso 37, algo muito interessante. O texto diz que eles saíram para atravessar, e Jesus disse, olha, nós vamos para o outro lado, do mar da Galileia. Esse era um mar muito grande, de água doce. E as tempestades ali até podiam acontecer, mas não era algo tão tenebroso assim. Então, e por mais que pudesse vir alguma situação assim, eram situações completamente administráveis, amém? Mas aconteceu algo nessa noite que pegou todos aqueles discípulos de surpresa. Veio uma tempestade tão grande, o texto diz que levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Eles estavam lidando com uma situação incomum, imprevisível. Eles não estavam prevendo aquela situação, para aquele momento, daquela forma, e se tornou incontrolável. Se tornou algo que eles não tinham mais o que fazer. Só que é importante a gente entender que, ao levantar-se esse vendaval, a primeira atitude dos discípulos não foram clamar por Jesus, foram tentar enfrentar aquela situação, a ponto de começar a encher água. E geralmente, quando começa a vir a crise, essa é a nossa primeira atitude. Você olha para você olha para a situação e fala, eu dou conta disso aqui. Eles eram marinheiros velhos, vamos dizer, forjados, estavam acostumados a passar por vendavais, por situações ali, mas eles sempre tiveram o controle de tudo. Só que, nessa tempestade, eles não conseguiram ter esse controle. E o maior erro, muitas vezes, nosso, é que diante da crise, a primeira coisa que nós fazemos, ao invés de correr para o Senhor, é olhar para aquilo que a gente pode fazer. Você olha para a sua capacidade, você olha para os seus amigos, você olha para as pessoas à sua volta, e você fala, eu preciso administrar essa situação. Eu preciso arrumar um jeito de sair dessa situação, mas a gente sempre olha de forma natural, de forma humana. Amém, irmãos? Essa é a primeira fase da crise. Talvez ela venha e você fala, não, isso aqui é fichinha para mim, estou acostumado, já passei por tantas situações difíceis. Mas nós precisamos aprender, irmãos, a depender de Deus em tudo.
Então eu te falo que esse excesso de otimismo voltado para nós, ele sempre vai ser danoso, porque nós estamos tirando a nossa suficiência de Deus e colocando naquilo que nós podemos fazer. Mas Jesus permitiu que toda aquela tempestade continuasse sobre o barco. Só que aí veio uma outra fase, que é a fase do desespero. Então, às vezes você começa todo encorajado. Não, isso aqui eu mato no peito. Isso aqui é facinho para eu resolver. Isso aqui eu dou conta. Você tem um excesso de confiança. Só que o inimigo, como ele é astuto, ele lança tantas situações para te deixar em desespero, te deixar com medo. Aí você muda completamente. Você fala, eu nunca lidei com isso. Das outras vezes foi tão fácil de resolver. Eu consegui achar uma saída. Estou perdido, vou morrer. Porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles saíram de um excesso de confiança para um desespero de forma muito imediata. Então entenda o seguinte: o inimigo, ele sempre vai plantar situações no seu dia a dia, para que você primeiro tenha um excesso de otimismo, e você diga assim, não, eu consigo romper com isso. Só que, a hora que as coisas começarem a sair do controle, ele vai dizer, está perdido. Olha só, você tentou de tudo, você já fez de tudo, você nunca passou por uma situação assim. Como que você vai resolver isso agora? Para lançar em você um desespero. Mas é importante você entender, que quando você busca socorro em Deus, esse socorro, essa provisão, ela nunca se esgota. Não importa se você nunca experimentou, não importa se você nunca passou, não importa se a dimensão é a maior de todas, você precisa crer em um Deus que está acima de tudo e de todos e tem o controle de toda a situação. Por mais que ela saia do seu controle, ela não sai do controle de Deus, amém, irmãos? Então você não pode ser tomado pelo desespero. Talvez você está aqui e você está sendo tentado a ser tomado pelo desespero. Olha o que diz o verso 38. Eles disseram, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Imagina um barco chacoalhando, não era um barco muito grande, mas chacoalhando, entrando água. E Jesus dormindo. Parece uma piada. Parece que Jesus aqui ele tem um senso de humor especial aqui. Porque nenhum ser humano, em sã consciência, dormiria numa situação dessa. Só que aí vem a outra fase, onde nós olhamos para Deus, irmãos, e questionamos, por que Deus não faz nada? Porque às vezes o sofrimento começa a ser tão grande, tão desesperador, que você começa a questionar, onde está Deus? E aqui vem essa segunda fase, que é a fase que os discípulos, eles dizem, Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai me deixar nessa situação? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, eu tenho feito de tudo. Por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor não muda essa situação? O texto diz que os discípulos acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Sabe por quê, irmãos? Eles estavam aqui, debaixo da palavra de Jesus, eles disseram, nós vamos do outro lado, Jesus disse. E eles não estavam roubando, eles não estavam tentando assaltar alguém, eles não estavam indo para uma festa, eles não estavam indo beber, eles não estavam indo se drogar, eles estavam indo fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. E geralmente, quando a gente está alinhado à vontade de Deus, o que a gente menos espera é passar por tempestade, porque se a nossa vida está desalinhada, não é assim? Se a nossa vida está desalinhada e vem um terremoto, você fala, eu plantei esse negócio. Olhar para a vida de Jonas e viram a tempestade, tinha uma lógica naquilo ali. Jonas estava desviando do propósito de Deus. E Deus, em sua santa misericórdia, trouxe uma tempestade para encaminhar ele para o devido lugar. Então aquela tempestade era explicável. Mas essa tempestade aqui não fazia nenhum sentido. Porque eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus, eles estavam edificando o ministério, eles estavam completamente submissos à vontade de Deus. Mas mesmo assim veio a tempestade. Então quero dizer para você que as tempestades elas vêm, e nem sempre significa que a tua vida está desalinhada, amém? Pode ser justamente o contrário. Por a tua vida estar completamente alinhada, o inimigo está tentando te desalinhar, te desesperar, porque eles iam do outro lado, e do outro lado estava o demoniado gadareno, uma legião de demônios habitando aquele homem, que Jesus foi para lá para libertá-lo. Então é importante você ter clareza no teu coração, talvez você está passando por crise, você fala, pastor, onde foi que eu errei? Talvez você só estava alinhado ao propósito de Deus e a tempestade veio.
E muitas vezes, a demora de Deus é uma realidade para nós. Nós temos aquela sensação de que Deus está demorando, é normal. Porque se nós estamos passando por uma situação difícil, a primeira coisa que nós queremos é que aquela situação passe, não é verdade? Se você está com a crise financeira, tudo que você quer é que essa crise financeira se encerre. Se você está com a enfermidade, tudo que você quer é que essa enfermidade seja cessada. Se você está com um problema familiar, conjugal, tudo que você quer é que aquilo se harmonize. Mas você precisa entender que o atraso de Deus, ele é sempre proposital. Ele é pedagógico, ele tem um propósito. Ele quer nos fazer confiar nele, se entregar e buscá-lo de todo o coração. Jesus estava dormindo, você acha que ele não estava sabendo daquela tempestade? Aliás, antes de ele entrar naquele barco, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Mas sabe por que Jesus dormia tranquilo naquele barco? Porque ele sabia que ele tinha um pai e que esse pai cuidava dele o tempo todo. Em nenhum momento ele teve medo. Então quer dizer para você que você precisa continuar dormindo. Você não pode perder uma noite de sono porque você está com as suas contas atrasadas. Você não pode perder uma noite de sono porque uma enfermidade tomou você ou tomou um familiar seu. Não! Você tem um pai, assim como Jesus, que cuida de você o tempo todo. Ele nunca vai te deixar desamparado. Ele nunca vai te deixar sem socorro. Os discípulos gritaram o Senhor Jesus, clamaram pelo Senhor Jesus. E imediatamente Jesus interveio naquela situação. Só que no nosso dia a dia nem sempre é tão rápido assim. Às vezes a sensação que nós temos é que Deus abençoa todos à nossa volta. Abençoa o meu vizinho, abençoa o meu amigo, abençoa o meu familiar, mas a mim parece que a bênção de Deus é como um guarda-chuva. Cai ao redor, mas não cai sobre mim. Mas eu quero dizer para você, que no tempo certo, na hora certa, o favor de Deus vem sobre a sua vida. Deus não está ausente, Deus não está apático em relação ao que você necessita. Deus não está surdo, não está cego, não está com as mãos encolhidas, para que não possa te abençoar. Tudo o que você precisa é continuar crendo que Deus continua tendo o controle de tudo. E, sabe, é muito importante você olhar para essa verdade e entender o que Jesus aqui queria ensinar. O verso seguinte diz a seguinte verdade. Diz que ele se levantou. Ele saiu daquela situação de adormecimento, de paralisia, de inércia, se levantou. O texto diz que ele repreendeu o vento e disse: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Ao olhar para esse texto, para essa atitude do Senhor Jesus, você precisa entender que a primeira coisa que Jesus fez aqui foi trazer paz. Talvez a tua vida está aqui hoje e você está atormentado, você está angustiado, você não consegue aquietar o teu coração, você está agitado. Jesus, sempre que ele encontrava os discípulos, ele entrava numa casa, a primeira coisa que ele dizia é: paz seja convosco. Porque quando há fé, a paz interior, e você precisa crer no poder de Jesus intervindo sobre você, por uma questão muito simples. Confie na promessa de Jesus. Jesus ele fez uma promessa: vocês vão sair do outro lado. Entre no barco e que nós vamos atravessar. Jesus não disse: olha, entre no barco e vamos ver se a gente consegue chegar do outro lado. Então, se você quer experimentar os milagres de Deus em meio às tempestades, em meio às situações difíceis, você precisa confiar na promessa dele. E ele tem uma promessa sobre a sua vida. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz: olha, eu penso coisas boas a seu respeito, não coisas ruins. Eu tenho uma boa notícia para você, não uma notícia ruim. Você é daquele que crê, persevera e é salvo, não daquele que retrocede e se perde. Então você vai chegar do outro lado. O apóstolo Paulo, quando passou por uma tempestade semelhante, ele disse: nenhum fio de cabelo de vocês se perderá, mas nós vamos chegar lá intacto do outro lado. Chegou do outro lado, como ele exatamente disse. No mesmo momento que ele foi acender a fogueira, veio uma serpente mortífera, mordeu a mão dele. Ele chacoalhou no fogo, jogou. E as pessoas naturais daquela ilha disseram: tem alguma maldição sobre ele?
porque escapou da tempestade, mas agora vai morrer aqui depois de salvo. A palavra de Deus diz que daqui a pouco a situação mudou. Eles disseram: é um Deus? Como que pode alguém sobreviver a uma tempestade, chegar aqui e ser picado por uma serpente mortal e nada lhe acontecer? Sabe o que significa? Paulo era alguém que acreditava na promessa do Senhor Jesus. Ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Você precisa crer que Deus tem um propósito na sua vida. A tua vida não vai ser ceifada enquanto você não viver o que Deus estabeleceu para você. Deus tem uma missão, Deus tem um ministério, Deus tem algo que colocou nas suas mãos, meu querido, que é para você nascer, crescer, envelhecer, e depois de muitos anos de vida, na sua velhice, já sem força, você ir para o céu. Mas enquanto você respira, enquanto você tem força, é importante você entender que Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Você vai chegar do outro lado, não importa o que venha, não importa o que aconteça, você vai chegar do outro lado, e você precisa crer nessa promessa, de que você é filho de Deus, de que você é amado por Deus, de que você é guardado por Deus, que Deus ama você tanto, que deu a vida do seu filho, para morrer no seu lugar. Você é amado de forma incondicional. Deus te abençoa não porque você merece, é porque Deus derramou todo o amor dele sobre a sua vida. Creia nessa promessa de Deus sobre você. Quando tudo sair, você perdeu o chão, lembra, Deus tem uma promessa para você, que você vai chegar do outro lado. Você não vai parar no meio do caminho, amém? Diga assim: Deus me chamou para sair do outro lado. Deus me chamou para cumprir a missão dele aqui na terra, e nada poderá me parar. Eu vou chegar do outro lado. Você vai cumprir a sua missão aqui. Você vai ter uma família abençoada, um ministério abençoado, um financeiro abençoado, uma saúde abençoada. Deus vai te levar do outro lado, porque é uma promessa. A Bíblia fala que Jesus na cruz tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, toda a maldição que havia aqui na terra, que há aqui na terra, por causa do pecado, Cristo tomou sobre ele. Então você não precisa temer nenhum dos problemas, nenhuma tempestade. Você precisa crer também na presença de Jesus. Sabe, se Jesus está na sua vida, você não tem o que temer. Pastor, Jesus não está na minha vida, convida ele. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu barco, me direcione, eu quero o Senhor comigo. Sabe por quê? Se você tem consciência de que Jesus está com você, você não teme nada. Porque a hora que vira uma situação difícil, é só você clamar o nome dele: Jesus, o Senhor está comigo, eu estou contigo, intervenha. Os discípulos estariam perdidos se não fosse Jesus, mas como Jesus estava lá, ele interveio e mudou aquela situação. Você tem Jesus, amém? Se você não tem, não recebeu, é só um momento, entregue sua vida para o Senhor Jesus, e deixe ele cuidar de você, deixe ele dirigir os seus passos, deixe ele conduzir a tua vida, porque se você tem Jesus no seu barco, você não precisa ter medo, você só basta ter fé, crer que não importa o que aconteça, se você clamou, ele vem para te defender, porque agora você tem uma aliança com ele, e nessa aliança ele nunca falha. Se você clamou, se você pedir, ele vem em seu socorro. Você pode até falhar com ele, mas ele não falha com você. A palavra de Deus diz que por mais que nós sejamos infiéis, ele continua fiel à sua palavra. Ele continua fiel, dizendo: eu vou te guardar, eu vou te abençoar, não porque você merece, não porque você é bom, não porque você cumpre a lei, mas porque você tem fé e crê em mim. Amém? Você precisa ter fé em Jesus, porque onde há Jesus, há paz. Em nenhum momento Jesus perdeu a paz, no meio daquela tribulação. Você não pode perder a paz também em meio às tribulações. Deus, ele não age, ele não prospera em ambientes turbulentos. Essa semana eu fui orar em uma família, eu falei isso, em uma empresa, estava tendo muita dificuldade de se entender. Eu falei: olha, se vocês querem prosperar, a primeira coisa que vocês precisam fazer é estabelecer a paz nesse lugar, porque aonde há um ambiente de tormento, de turbulência, o Espírito Santo, ele não reside, ele não habita. O Espírito Santo de Deus habita e age onde há paz. Sabe por quê? Sabe por que Jesus falou ao vento: aquieta-te,
acalma-te, e imediatamente emudeceu-se o vento, aquietou-se tudo. Por quê? Jesus, ele nunca perdeu a paz. Ele sabia que a hora que ele clamasse, o Pai interviria. Não perca a paz. Entenda que o fluir, o mover, o poder de Deus, ele move aonde há paz. Amém? Declare paz no seu trabalho. Talvez o ambiente de trabalho está turbulento. Ore e fala: Senhor, eu quero paz nesse lugar. Talvez na sua casa está turbulento. Fala: Senhor, eu quero paz no meu lar. Porque o milagre acontece onde há paz reinando naquele ambiente. Diga assim: na minha casa, no meu trabalho, há paz. Em nome de Jesus. Porque o Espírito de Deus está comigo. Então você precisa crer que Jesus, ele intervém na tempestade. Primeiro, porque ele prometeu. Segundo, porque ele está com você, você não está sozinho. Terceiro, porque onde ele está, ele traz paz. Toda tempestade ele acalma. E terceiro, porque no nome de Jesus há poder. Há poder. Entenda que você está lidando com algo que é sobrenatural. Jesus Cristo, ele tem poder sobre toda e qualquer adversidade. Aqui ele está mostrando que ele tem o poder sobre as causas naturais. Talvez você fale: pastor, mas isso é uma doença natural. Essa foi uma consequência natural. Essa foi uma realidade natural. Não importa. Deus, ele intervém em todas as causas naturais. A ponto dos discípulos, no verso 41, depois de ele acalmar a tempestade, os discípulos disseram, eles estavam apavorados, e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero dizer para você que, independente da situação, se o mar pode obedecer Jesus, essa enfermidade também pode obedecer ao nome de Jesus. Se o mar submeteu a Jesus, essa crise familiar também vai ser interrompida pelo nome, poder do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque talvez você fale assim: pastor, eu estou vivendo debaixo de um ataque de demônios. Jesus está mostrando aqui que não importa qual seja o problema, ele está mostrando para Jesus, para os discípulos, na prática, que toda e qualquer situação adversa que surgir, Jesus intervém e muda aquela situação. A primeira foi essa tempestade. Ele disse: eu sou o Senhor de todas as causas naturais. Não importa a adversidade que venha, natural, de todas as formas, eu posso intervir. Só que assim que ele saiu, no capítulo 5 em diante, fala da libertação daquele endemoniado de Gadara, e ele tinha 6.000 demônios, uma legião de demônios. Eu já lidei com muita expulsão de demônios, mas eu nunca peguei alguém com mais de 100 demônios, e esse homem tinha 6.000, a ponto dele ficar acorrentado, nem as correntes seguravam, ele vivia isolado no sepulcro, porque em nenhum ambiente social ele poderia estar presente. E Jesus chegou naquele lugar e expulsou aquela legião de demônios para mostrar para os discípulos, por mais que o problema seja espiritual, talvez não é natural, talvez é espiritual, Jesus também intervém, cura, liberta, sara e faz novas todas as coisas. Aquele homem que era alguém isolado da sociedade, aquele homem que era alguém talvez discriminado pela sociedade, não cabia em nenhum lugar, foi completamente restaurado, teve a vida restaurada, e ele se tornou alguém que evangelizou toda aquela região. Os historiadores dizem que muitos anos depois, quando houve uma grande perseguição naquelas cidades de Gadara, Decápolis, aquelas 10 cidades que havia ali na região de Gadara, se tornou refúgio para os discípulos, 70 anos depois, na grande perseguição. Quero dizer para você que Jesus, ele também tem poder sobre todo o poder do mal. Você não precisa temer. Pastor, eu estou sob ataque espiritual. Clame o nome de Jesus. Ele te liberta, ele te cura, ele te guarda, ele te protege. Não importa o quão profundo você entrou na sua relação com os espíritos malignos, não importa. Se você clamar o nome de Jesus, a palavra de Deus me garante que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar o nome de Jesus, você será salvo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 5, no verso 25 ao 29, Jesus, ele vai mostrar também o seu poder sobre as doenças. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Havia uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue, e ela tocou em Jesus, e imediatamente ela ficou curada. Talvez você tenha lidado aqui com a enfermidade há tanto tempo,
Você fala, pastor, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que em Jesus tudo tem jeito. Jesus estava ensinando para os discípulos aqui, que Ele também cura as enfermidades. Eu estava falando aqui, para os irmãos, nós estávamos fazendo um treinamento de manhã, que o ministério de Jesus se consistia em 3 tripés principais. O primeiro era pregar o evangelho, a boa notícia do perdão, do amor de Deus. É ensinar e ministrar a palavra. É isso que Jesus fazia, como eu estou fazendo aqui, vocês estão recebendo aí. Mas Jesus também expulsava os demônios, e Jesus também curava os enfermos. Amém? Então você precisa crer que o ministério de Jesus também é de curar os enfermos, é também de libertar os oprimidos, e também de resolver todas as causas que nós julgamos assim naturais. Mas um pouquinho mais adiante, Ele vai fazer a ressurreição, no verso 38 ao 43, Ele vai fazer a ressurreição da filha de Jairo, e ela já estava morta, completamente sem vida. Jesus entrou naquele ambiente e ressuscitou a sua filha. Sabe o que significa? Que Jesus, Ele tem o poder sobre o pior de todos os inimigos, que é a morte. Então quer dizer para você que não importa em que circunstância esteja, mesmo que esteja morto, há poder de voltar à vida. E havia na cultura judaica um mito, vamos dizer assim, mas uma crença, de que até o 3º dia poderia haver ressurreição, mas que depois de 3 dias não era possível mais ter ressurreição. Aí sabe o que aconteceu? Jesus permitiu que Lázaro morresse, e Ele tardou de propósito. Ele chegou depois de 4 dias, para dizer que não importa se é 1, se é 10, 3, 4, ou 10, ou 20, ou 100 anos, aonde Ele toca, a vida é trazida de volta. Aonde Ele entra, aquilo que está morto é trazido à vida. Pode ter um mar de ossos, onde Jesus intervém e coloca suas mãos, se torna um exército de soldados vivos. E você precisa crer, nós precisamos crer de todo o nosso coração, mesmo que esgotou todas as possibilidades humanas, naturais, nós temos um Deus que ressuscita mortos, nós temos Jesus Cristo que dá vida àquele que já desceu à sepultura. Então eu te pergunto, se Deus, se o nosso amado Jesus Cristo, tem um poder para tudo isso, eu te pergunto, por que temer? Por que você está com medo? Por que você está preocupado? Por que você está angustiado? Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma entrega ao Senhor Jesus. Talvez você está aqui, você entrou aqui debaixo de pressão, debaixo de angústia, debaixo de medo, debaixo de insegurança. As tempestades têm balançado o seu barco, têm atacado a sua casa, têm atacado o seu financeiro, têm atacado a sua saúde, têm atacado o teu casamento, têm atacado o teu emocional, têm atacado o seu ministério. Eu quero dizer para você que você pode se levantar no nome de Jesus, crendo, se você invocar o nome dEle, se você invocar o nome do Senhor, Ele virá em teu favor. Você será salvo, você será salva, você será redimido, você será redimida. Tudo que você precisa é ter fé nele. O verso 41, ele diz isso. Verso 40, melhor dizendo. Mas todos começaram, Marcos 4, 40. Então perguntou a seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eu te pergunto, você tem fé em Jesus? Se você tem fé em Jesus, tudo que você precisa é colocar essa fé nele e descansar o teu coração. Se você não tem, eu quero te convidar a ter. Ele é digno de confiança, Ele é o dono de todas as coisas. Ele morreu e deu a vida naquela cruz, para que você pudesse desfrutar dessa vida. Então eu quero que você, se você puder, você vai se colocar de pé agora, nós vamos orar. E debaixo dessa palavra, você vai fazer um compromisso com o Senhor Jesus, que você não vai mais temer, mas você vai clamar por Ele, que você não vai mais permitir ser dominado pelo medo, mas que você vai descansar nesse cuidado dEle, você vai descansar nesse amor dEle, você vai descansar nesse poder dEle, você vai descansar nessa promessa, você vai descansar na presença dEle sobre a sua vida.
E você vai colocar diante dele aquilo que você necessita, aquilo que você anseia. E eu gostaria que você, de uma forma muito especial, colocasse o que tem te afligido em oração nessa noite, não diante de mim. Eu não posso fazer nada por você. Mas você está diante de alguém que é o Todo-Poderoso. Alguém que disse ao mar assim: acalma-te, aquieta-te. E imediatamente tudo foi cessado. Você está diante de alguém que disse a uma legião de demônios: saia dele. E imediatamente todos aqueles demônios saíram. Você está diante de alguém que simplesmente foi tocado por alguém doente, e ele liberou cura imediatamente. Aquela mulher de fluxo de sangue simplesmente tocou nele, e foi imediatamente curado. A filha de Jairo já estava morta, mas Jesus Cristo entrou naquele ambiente, e trouxe vida. Aquele funeral, aquele ambiente triste, se transformou em um ambiente de festa e de celebração. Eu quero dizer para você que a tua casa pode ser um ambiente de festa e de celebração, mesmo que haja morte, mesmo que haja tormento, mesmo que haja escassez, mesmo que haja enfermidade, mesmo que haja medo, angústia. Se o Espírito Santo adentrar na sua vida, na sua casa, Ele faz novas todas as coisas. E eu quero que você agora invoque o nome dEle, como os discípulos fizeram. Senhor, levanta em meu favor. Não vê que eu estou perecendo, não vê que eu estou passando por dificuldade, me socorre. E Ele é misericordioso para atender e socorrer você. Então eu quero que agora, com o teu coração cheio de fé diante dessa palavra, você diga para o Senhor Jesus. Se você não tem fé nele, creia. Se você nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus, entregue agora. Mas você vai colocar Ele na sua vida, na sua casa, no seu barco, no meio dessa tempestade. E você vai dormir tranquilo, porque Ele é Senhor sobre tudo. Ele é Senhor sobre todos. Ele é Senhor sobre a sua casa. Ele é Senhor sobre a sua família. E agora Ele é Senhor sobre a sua vida. Pai, nós oramos nessa noite debaixo dessa palavra. Tudo está debaixo do Teu controle. Por mais que saiu do nosso controle, por mais que saiu, Pai, da nossa força natural, nunca saiu da do Senhor. Eu sei que o Senhor sempre tem um propósito pedagógico com as crises. O Senhor sempre quer nos ensinar algo. E eu quero que o Teu Espírito Santo agora revela a cada pessoa que está aqui no espírito dela, Pai, o que o Senhor quer que ela aprenda. O que ela precisa, Senhor, aprender diante de tudo isso. Talvez ela só precisa confiar, descansar, Pai, dormir em paz, em nome de Jesus. Mas eu quero que o Teu Espírito Santo nessa noite traga esse refrigério, traga, Pai, esse revelar de que o Senhor está na vida dele, de que o Senhor está na vida dela, de que o Senhor é um Deus presente, de que o Senhor não é um Deus ausente. O Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus que decidiu habitar em nós. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero que o Teu Espírito Santo agora quebre as cadeias, todo medo, todo tormento, toda tribulação, seja transformado agora em paz. Que a paz do Teu Espírito Santo reine nesse coração agora. Por onde quer que chame, traga o Teu Espírito, guia-me pra que traga a Tua paz sobre esse coração aflito. confie, sobre as águas Gere fé nesse coração incrédulo. Por onde quer que chame, Se entrega ao Senhor nessa noite, deixa Ele dirigir a sua vida. leva-me mais fundo do que já estive. Diga para Ele. Minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Não tenha medo. Guia-me pra que em tudo em Ti confie, sobre as águas